É isso aí. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela participação de todos. Vamos tentar, na medida do possível, não digo coordenar no sentido de mandar aqui, mas organizar, porque eu acredito que vai ter muita pergunta, talvez bastante dúvida. E assim, minha primeira sugestão é para quem estiver entrando no canal, verifica se o áudio do seu celular ou do seu computador está desativado para não interromper, às vezes, quem está falando. E mesmo a gente que está aqui fazendo alguma exposição, a gente vai eventualmente vai interromper o seu próprio áudio para evitar ruídos ambientes e a gente perder um pouco a qualidade da transmissão aí para todo mundo, tá bem? Então, assim, acho que o mercado de delivery está sendo colocado como uma coisa fundamental hoje. Então, muitos restaurantes se colocaram como dentro desse desafio de acabar operando algo que não faz parte do dia a dia. O mundo inteiro está passando por uma situação totalmente inesperada, imprevisível, e a gente está tentando fazer o melhor possível dentro das condições que o dia a dia está se apresentando para cada um de nós. Então, eu tenho um pouco de experiência no delivery pelo fato de ter só pizzaria, então só no sentido de apenas esse tipo de negócio. Então, eu opero delivery há 37 anos. Peguei todas as mudanças que houve no mercado com o passar do tempo. Então, isso tudo ajuda a gente a ter talvez um pouco mais de pé no chão com algumas práticas. Não que eu esteja certo o tempo todo, Deus me livre, né? Jamais quero ter essa certeza, mas eu acho que é importante a gente saber que algumas falhas que a gente já cometeu em ter expectativas, né, frente a alguma possibilidade de ação, elas podem servir de alerta aí para os colegas que estão hoje dependendo dessa possibilidade de trabalho, né? Então, eu acho que a minha principal participação hoje vai ser de tentar trazer um pouquinho mais de tranquilidade e de luz para essas decisões que não são fáceis mesmo nesse momento. A Simone, acho que eu não conheço pessoalmente, creio que a gente talvez tenha se encontrado em algum evento Com certeza. vi o material que vocês mandaram, eu achei ele muito pertinente, é muito correto, pelo menos na minha avaliação, né, de dono de negócio. Você tem uma experiência absurda e muito mais ampla do que a minha, mas quando eu pego aquela cartilha, né, aquelas instruções e coloco ela dentro do meu negócio, dentro da minha realidade, ela é muito correta e ela faz muito sentido. Então, ela serve como uma base de ponto de partida. E eu acredito que a gente poderia partir desse cenário, né, de quem está se adaptando, quem está querendo começar um delivery para operar e conseguir tirar alguma vantagem aí do que a situação impõe. Se você quiser falar um pouquinho, Simone, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês hoje. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Tudo em ordem? Ótimo. Nós fizemos 2 movimentos, por enquanto, na Galunion, no sentido de realmente fazer com que o conhecimento pudesse ser disseminado. A gente acha que nesse momento a gente já tem esse propósito desde a fundação da Galunion, que é fazer a diferença positiva nos negócios em alimentação e para os profissionais também desse mercado. Então, nesse momento, a gente, assim que saiu a quarentena, que não é ainda um lockdown, e a gente viu que muitas operações só poderiam sobreviver através da refeição não consumida no local, né, e, portanto, muito ligada ao delivery e ao takeaway, enfim, a gente resolveu sair com a cartilha. A cartilha já está na 2ª edição. A cartilha é bacana, porque aqui tem material, depois eu deixo aí para vocês colocarem o link para todo mundo. A gente resolveu colocar 8 passos simples, e na semana passada a gente também soltou a primeira pesquisa sobre o impacto da Covid-19 no setor de alimentação. E o que me chama muito a atenção é que, naquele momento, o que o consumidor disse para a gente na pesquisa? Muito rapidinho. 3 S's, né? Saúde, segurança e solidariedade. Então, na cartilha, quando vocês lerem na cartilha, a gente fez os 8 passos. O primeiro passo era: pensa no seu consumidor, pensa no que te diferencia para o seu consumidor, como que ele vai, sabe, como é que ele vai te achar, como que ele vai realizar a compra, o que ele vai comprar de verdade, como que ele vai, de repente, até esquentar ou recuperar uma batatinha que não viajou tão bem.
e como ele vai consumir aquilo tudo e principalmente como é que ele vai querer recomprar a situação toda. E o que a gente viu do consumidor dizendo para a gente nessa pesquisa, Eric, é que me diz que você é seguro. É a primeira questão que aparece claramente. Porque eu estou sim preocupado e muito preocupado com a minha saúde. E estou, assim, 93% dos consumidores disseram que eles realmente se viraram para preparar alimentos em casa, o que realmente gera uma situação difícil, né, para todo o segmento. Não que não tenha delivery, claro que tem delivery, o delivery está variando o percentual das operações que conseguem realmente ter algum tipo de volume comparado ao volume anterior com o delivery. Mas voltando aos passos, né, só para a gente ficar mais objetivo aqui, a gente também falou sobre oferta, depois ali tem os aspectos de reforçar a higiene, tem também um capítulo sobre embalagens, capítulo não, né, dicas sobre embalagem. A embalagem, o consumidor também está falando muito sobre embalagem, é importante olhar isso. Muita testagem, né? Porque é através dos testes que a gente também descobre muito aprendizado. Então, teste com você mesmo, com a sua equipe, agora que você vai colocar qualquer coisa nova dentro do processo. E a gente falou um pouco da parte de promoção e a parte de hospitalidade. A gente pede, né, encarecidamente que ninguém se esqueça dos elementos de hospitalidade, porque é isso que faz parte do nosso segmento, não é só a comida. Junto com a comida sempre veio algum serviço. Então, como é que a gente consegue transportar parte desse serviço dentro, seja por um bilhetinho, seja até por outros elementos, né, que a gente sabe que tem empresas até com listas de Spotify, listas de música, indicando como é que você deve colocar até a iluminação na hora que você vai consumir o produto, para tentar gerar uma ambiência também propícia para aquele consumo. Aí, claro, por fim, porque nós acreditamos que o resultado sempre é consequência, então por isso que ele está no fim, no último passo, analise claramente os seus resultados através do delivery. O que você está obtendo de efetiva lucratividade. Aproveite para revisar tanta coisa, né, que de repente a gente nunca teve tempo para revisar. Então, agora, para colocar, e coloque um DRE realmente só para essa operação de delivery, para ter clareza do que está acontecendo. Tá? Então, essas contribuições iniciais, vamos passar aí para todos e aí a gente vai continuando nesse papo. Obrigada. Perfeito, perfeito, Simone. Olha, eu acho que assim, é importante um detalhe que você falou da questão da hospitalidade. A gente não pode esquecer que os restaurantes existem não só para vender alimento, eles vendem harmonia entre as pessoas, eles vendem união, eles vendem uma experiência e uma relação que hoje está acontecendo dentro da residência das pessoas, né? E às vezes no momento de ficar um pouco mais confinado, né, a gente fala que isso vai gerar um pouco de conflito. O ambiente vai ser propício a ter intrigas, os espaços começam a ser mais invadidos, né? Então, dentro do seu próprio limite da sua casa, você vai querer o seu momento de privacidade, tudo isso está submetendo toda a nossa sociedade à prova. E a comida vindo de fora, além dela trazer o alimento, vamos dizer, para o corpo, ela também traz o conforto para a alma, no sentido de trazer uma experiência vindo de um outro lugar, vindo de fora. É alguém que está colocando a sua energia através daquele alimento que vai chegar naquela família. Isso é um ponto muito importante da gente olhar também, que é a forma que a gente usa para ganhar dinheiro, é o nosso negócio, é o nosso meio de sobrevivência também, mas ele atinge muito o propósito das pessoas nesse momento, e é importante que isso também seja visto como um ponto importante. Sem dúvida. Uma coisa que também que você falou da questão do DRE, que eu gostaria de ressaltar, os custos de embalagem, né, eles são muito importantes e acabam impactando demais numa operação. E você achar a embalagem adequada, em que você consegue ter o seu produto bem apresentável e leve a melhor experiência para a casa da pessoa, né, você vai ter uma curva de crescimento no custo quanto você vai investir nessa embalagem, até um certo ponto em que fala, poxa, é melhor eu não vender esse produto, porque o que vai ser necessário investir, talvez o meu cliente não esteja apto a pagar, ou eu vou perder de margem, talvez não valha a pena.
Então, essas análises críticas, meio que produto a produto, fazem uma certa diferença entre você conseguir analisar aí o teu portfólio de produtos que vão para o delivery. Isso é super Sobre importante. embalagem, só assim, complementando a tua ideia, bom, não sei se todos sabem, mas assim, eu tive 10 anos da minha carreira na área de compras, né? Então, me diverti bastante aí nessa parte. E é uma grande oportunidade, tudo que está acontecendo, para a gente ter uma coisa chamada escala, que não estava tendo para fornecedores de embalagem no nosso segmento. Então, quem sabe a gente não possa se organizar um pouco mais, entender mais com as associações de embalagem todas as possibilidades, até para que as embalagens possam ser melhor higienizadas, né, sustentáveis, enfim, uma série de outros atributos que seriam bacanas para que isso fique mais acessível. Eu acho que é um momento importante da gente ter essas reflexões também, porque o aumento do delivery pode ser importante para isso, para que a gente possa ter essa outra contrapartida. Muito bem. E a questão da higiene, né, que a segurança alimentar já faz parte do dia a dia, acho que de todo mundo aqui, só que ela agregou uma cerejinha, né, em cima desse bolo todo de coisas que a gente já faz, que é tanto nome de bactéria que a gente fica tomando conta e processos e etc. Apareceu uma coisa a mais para a gente olhar e agir de uma forma diferente. Muito bem. Bom, Patrícia, passo acho que a palavra para ti. Haskell, né? Que você cuida da qualidade, se pudesse apresentar um pouquinho. Na verdade, até o segundo semestre do ano passado, eu era da área de segurança dos alimentos e agora eu mudei para a área de operações, mas a questão técnica nunca mais vai sair de mim, né? Hoje, existe uma outra responsável pela área, mas no dia a dia a gente acaba olhando desde a operação como um todo e a segurança, esse controle, a gente não pode deixar de lado. O que, assim, há um tempo atrás, falar de delivery a princípio era quase um monstro, porque existe todo um passo a passo que a gente tem que levar em consideração, e a princípio o foco do Haskell era o buffet, né, e o volume, e atender as pessoas que estão nas lojas. A gente já trabalhou com delivery no passado, mas era para atender mais a região do Itaim, então o deslocamento era feito a pé. E aí foi encerrado e faz o quê? Quase mais de um ano que a gente está com o delivery em todas nas lojas, na maioria das lojas de São Paulo e Rio de Janeiro. Quando o delivery dessa vez foi implantado, foi levado toda a questão de segurança, padrão de qualidade, embalagens, enfim. E a gente entrou com um cardápio ok, sem muita coisa, mas aquilo que pudesse viajar muito bem, levando em consideração todos esses passos. E agora outros pratos foram criados e a gente tem um processo que passa a ser complexo, levando em consideração qualidade, processo e a questão de segurança. Nessa parada geral que acabou acontecendo com todo mundo, o que é perceptível é que as pessoas elas estão reaprendendo a trabalhar. Então, o nosso foco era buffet, à la carte também tem, a gente já trabalhava com pizza, enfim, isso dentro de uma normalidade. Agora a escala está reduzida e a gente não tem atendimento de salão, mas os funcionários eles se sentiram perdidos, porque eles tinham uma rotina e que diariamente era feito todo um passo a passo. Agora que mudou, eles estão reaprendendo e o tempo todo tem que ficar de olho, desde padrão de produto e processo de preparo de pratos, de como guardar a embalagem, de como higienizar. A frequência de higienização de mãos não muda por causa de um delivery ou de um buffet. A questão é a mesma. Mas a gente teve que dar alguns passos para trás para começar a ensinar tudo de novo. Isso é fato, que a gente está reaprendendo demais. E
E alguns pontos que a gente não pode esquecer em relação à segurança, desde a segurança do patrimônio e desde a segurança dos alimentos, é que quando acontece algo desse tipo, a gente tem que pensar muito bem o que a gente elimina, né? O Rasco sempre priorizou qualidade, não foi diferente agora. Então, o foco é segurança, qualidade de produto, e com isso teve uma revisão de contratos de serviço de terceiros. Então, manutenção de pagar não, então é feito de uma outra forma, controle de pragas. Falhou um Que a pouquinho, princípio que você fecha Patrícia. tudo. Falhou um pouquinho, Oi. Patrícia. Não sei, pelo menos para mim, se puder retomar a partir do contrato de controle de pragas, né? Que algumas De controle de práticas, pragas, né, que você está são falando de os controles de terceiros, né? Controle de pragas, normalmente as pessoas pensam, a gente, já que o restaurante vai ficar fechado, a gente pode eliminar esse serviço. Não, é diferente. Você pode aumentar, diminuir a frequência, mas quando fecha tudo, é onde, se você tem alguma infestação, esse problema, quando você retornar, vai ser pior. Então, aplicação diária de controle de temperatura de equipamentos, que tem produtos armazenados, até para a gente ver como o equipamento está funcionando e se precisar ter uma ação para isso ser mais rápido. E tem também aproveitar esse momento de baixo fluxo de pessoas, até de funcionários, né? Porque sai de uma escala de até 100 para 14, não é nada. Então, fazer um trabalho de manutenção mesmo, de manter a loja para quando retornar, então a gente não tem problema, desde a questão civil, fiação, enfim, é um trabalho que a gente vai fazer agora de pente fino mesmo, de cada loja, levando em consideração todos esses pontos que são importantes, seja para a produção, seja segurança dos alimentos, né? Entendi. O Então, na verdade, princípio acho que é mais isso. vocês estão com uma operação, é praticamente o que a gente tem. A gente tem uma operação relativamente mista, ou seja, ainda operamos o delivery, mas pelo fato de não ter o salão funcionando, a gente tem que tomar cuidado para que as coisas do salão estejam aptas a voltar à atividade. É isso. Fica meio que de prontidão. Sim, Não é um fechamento sim, definitivo do negócio, mas é colocar ele como se fosse na geladeira, né? Deixar ali pronto para quando você precisar, você tirar para poder utilizar de novo. Fazer isso com o próprio salão. exatamente, Acho que essa é a exatamente. mesma prática que a gente está fazendo aqui. Vocês precisaram Sim. adaptar alguma coisa nas embalagens ou nos produtos, na forma como vocês já estavam trabalhando já o delivery? É que assim, na verdade, a gente, quando iniciou o delivery de pratos, nós começamos com um tipo de embalagem, que ela é uma embalagem que ela pode ser utilizada. E depois nós mudamos para aquela embalagem de selada mesmo, de papel. Só que com a demanda, o fabricante ele não consegue atender 100%. Mas a gente adequou para essa, até para manter melhor a qualidade do produto. E tem uma questão de estética também, que é muito levada em consideração. Então, hoje a gente usa esse material que é descartável. As embalagens de pizzas continuam os mesmos. Então, assim, aos poucos, a gente vai tentando se adequar com aquilo que o cliente acaba exigindo. Porque eu falo que as pessoas estão em casa e acabam tendo uma oscilação de humor que... Falhou bem na oscilação. Oscilou o sinal na oscilação de humor, Patrícia. Pelo menos aqui Às tá. vezes, uma sacola mal lacrada, isso tudo é levado em consideração. Tanto que, para isso, a gente até montou uma equipe de pós-venda em todas as lojas que atendem delivery, exatamente para cada dia ajustar os possíveis erros ou exigências dos clientes. Perfeito.
Muito bem, obrigado, Patrícia. Vou passar para o Rafael, Rafael da Zuco Cotina, certo? Está aí com a gente. Rafael, se puder, eu acho que assim, me corrige, tá, se eu falar bobagem aqui, mas eu entendi que você foi o cara que estava liderando um grupo para migrar a operação do que era só no local para conseguir uma alternativa para ir para o delivery, né? E começou a ver alternativas de fazer canal de venda e começou a tocar esse projeto. Se não me engano, foi você que estava nessa tarefa? Isso mesmo. Boa tarde a todos. Eric, Simone, Elton e Patrícia. Patrícia, né? Desculpe. Ô, Rafael, teu som tá um pouquinho abafado, o teu som. Ele tá no mudo. Agora você passou pro mudo. Desativa ativa teu áudio de novo. Aí. Melhorou agora? Vamos lá. Fala um pouquinho mais alto, pelo menos para mim, acho que tá um pouquinho baixo. O meu computador conseguiu não entrar no Zoom hoje, só via iPhone. Acho que melhorou agora, né? Sim. Então, boa tarde a todos. A gente é um restaurante de rua, né? Tradicional à la carte. A gente não operava com delivery. Passamos a operar com delivery devido à dificuldade que todos nós estamos vivendo. E a gente realmente liderou um grupo de usar taxistas para fazer entrega em vez de motoboys. A gente tem alguns amigos aqui da região que são taxistas e que estavam com uma certa dificuldade em trabalhar também, porque estão parados. E aí optamos por, em vez de motoboy, usar o táxi, né? Para ajudar também a classe dos taxistas que estão totalmente parados, porque não tem cliente. E nesse meio tempo a gente aliou a GetNet e começamos um projeto de criar loja própria online em vez de loja via iFood e Rappi. Eu estou continuando no Rappi, no iFood, né? Eu abri loja lá, porque, querendo ou não, são dois canais muito fortes aí no mercado. Só que operando apenas como marketplace, ou seja, a gente faz a entrega, o iFood e o Rappi só nos entrega o pedido, né? E em paralelo montamos uma plataforma de loja online dentro do nosso site de cada loja via GetNet, que o Elton vai falar um pouquinho aí em seguida a respeito disso, que tem um custo bastante interessante comparativamente hoje ao iFood e Rappi. Então, a nossa estratégia, eu sempre fui um total contra delivery, ao contrário do Eric. Na minha operação não cabe delivery, é uma coisa assim que me dói o coração ter que fazer, mas em época de guerra não se limpam armas, né? Falou o ditado. Então a gente teve que se adaptar e estamos rolando. Acho que está indo bem a operação, tendo em conta que a gente tem aí 3 semanas praticamente que a gente começou. Temos um caminho grande aí para ser retomado pela frente. Acho que o Elton poderá nos ajudar muito aí nessa guerra que a gente tem com os aplicativos, porque a gente acaba estando vendido na mão deles, né? E estando praticamente exclusivos na mão deles. E acho que é isso, assim, de grosso modo, da minha parte é o que eu tenho para falar para vocês. Muito bem. Elton, se você quiser explicar um pouquinho, o Elton da GetNet, que está dando um tremendo suporte aí para os restaurantes e ágil, né, para enfrentar essa situação. Se quiser explicar um pouquinho como é que foi o projeto que vocês fizeram em conjunto, de possibilitar mais um canal de vendas, fica à vontade aí para se apresentar, falar, por favor. Vamos lá. Pessoal, boa tarde, obrigado aqui pela oportunidade, grande honra aqui falar em nome da GetNet, do Grupo Santander. Eu convidei aqui um par aqui, o Pedro Cardoso, que é o responsável de e-commerce, ele tá na vídeo conosco aqui na GetNet, e eu cuido da estrutura do varejo aqui, empresas de R$1.000 de faturamento mês até empresas de 300 milhões ano, está dentro desse guarda-chuva aqui de varejo. Acho que o grande ponto, o Rafael foi muito feliz aqui na explicação dele, o grande ponto da loja digital é o quanto efetivamente nós conseguimos
ter velocidade e rapidez na implantação desse produto. Então, imaginem vocês um lojista, ou vocês, como restaurantes e tudo mais, que não tenham uma página de site e em 3 dias a gente consegue colocar em pé toda a plataforma de um domínio de página de site, um layout que tenha a disponibilidade dos produtos de vocês, integrado ao nosso gateway, ao nosso antifraude e integrado principalmente aqui com a GetNet, que dá todo o suporte de todo esse volume de transações. Paralelo a tudo isso, o Rafael teve algumas ideias super rápidas do aspecto que ele comentou de logística com taxistas, porque entra num lado social levando em consideração o momento, e a gente também, internamente, a gente está buscando algumas alternativas que consiga levar ao cliente, a vocês, alternativas de logística. Como o Rafael falou, a gente tem essa plataforma disponível para a NR, nós liberamos aqui 2 meses sem nenhum custo. Então, essa plataforma, hoje, bem rapidamente, para efeito de mercado, você tem que comprar um domínio, você tem que pedir a uma agência para construir um site, você tem que integrar um gateway, você tem que integrar um antifraude e negociar com o adquirente. Então, tudo isso gera um custo na cadeia bastante considerável e a gente está dando 2 meses sem nenhum custo. O custo, obviamente, é o custo transacional, que é 2,80 no crédito, 3% no parcelado de 2 a 6 vezes. E após esses 60 dias, o que é cobrado por mês efetivamente são R$ 39,00 por mês. Então, ela é muito flexível, ela é muito barata e é uma plataforma, Eric e todos, como eu falei, ela é muito simples. Paralelo a isso, uma coisa que a gente tem aprimorado internamente são ofertas para cada CNPJ que a gente consiga colocar um volume maior de máquinas para o mundo físico, exatamente para o delivery. Então, por exemplo, um restaurante que fatura até R$40.000 por mês no CNPJ, eu consigo colocar até 3 equipamentos sem nenhum custo e consigo também liberar a venda digitada, que nesse momento, aquele cliente que já é um cliente fiel da casa e que no pedido, no delivery, dá para fazer a venda digitada. Então, são soluções que nós criamos muito rápidas. Como o Rafael falou, a gente, graças a Deus, a gente tem tido um bom sucesso em colocar esse produto na rua. Eu acabei de mandar aqui para o time da NR uma apresentação de 4 slides. Nós direcionamos 2 pessoas aqui da GetNet para o atendimento exclusivo da NR, que é o Diego Carvalho, que inclusive que eu vi que ele entrou aqui na vídeo também, e a Diva Neves, que ambos do meu time. E fora isso, todas essas informações estão no nosso site, www.getnet.com.br, e na nossa central de atendimento 4.240.000. Eu convido vocês a conhecerem a GetNet, o Grupo Santander. Meu e-mail é elton.rodrigues@getnet.com.br. Eu estou à disposição de todo mundo. Obrigado pelo espaço. Beleza. Elton, se você quiser mandar aí no bate-papo o teu contato, que acho que aí você consegue mandar para todo mundo, assim como a Simone, da Galunion, ela já mandou o link para vocês, se vocês quiserem preencher e receber a cartilha do delivery, está aí no bate-papo de vocês, é só vocês localizarem aí no aplicativo do Zoom, tem uma pagininha que dá para achar o contato e vocês estabelecerem essa comunicação aí com o pessoal. Retomando um pouquinho o que o Rafael estava falando, que eu acho que é bem interessante, você viu que ele falou que partiu o coração dele de ter que fazer o delivery, né? Porque não faz parte do negócio. E realmente esse tipo de sacrifício de alguns produtos, ele acaba incomodando mesmo. Quando você faz a comida, coloca no prato, tem um acabamento totalmente diferente para aquele momento, né? As coisas estão tão frescas e tão bem acabadas para você consumir imediatamente. Quando você coloca aquilo numa embalagem, despacha no delivery, joga numa mochila de um entregador, dá a impressão que você enfiou num triturador de pria, né? E jogou embaixo, assim, você fala, acabou com o que eu fiz, né? Então, eu acho que isso é um pouco o que a gente está vivenciando no mundo todo, é abrir mão um pouco daquela perspectiva e da expectativa que a gente tinha da excelência do que era possível de ser entregue, né? Então, eu acho que assim a cadeia de valores do que a gente estava agregando no nosso produto, ela mudou um pouquinho. Então, às vezes, nem tanto a apresentação, mas só o fato de você conseguir levar alguma coisa dessa experiência, né, para casa do teu consumidor, daquele cliente que é teu habitual de olhar e falar, poxa, né, o Zuco nunca teve delivery, como é que eu faço para ter
a minha sensação de liberdade, a minha sensação de estar lá curtindo aquele prato, como é que isso pode chegar aqui na minha casa, né? E as pessoas acho que vão abrir um pouco a sua margem de aceitação para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, né? Como a Simone mesmo falou, de levar a hospitalidade nesse ponto para o consumidor. Eu até queria colocar aqui um pouquinho mais do que o consumidor falou, sabe? Porque uma das coisas que eles comentaram, né, foram mais de 1.000 entrevistas, Brasil todo, então foi bem bacana que a gente conseguiu tirar algumas leituras específicas até de classe A, por perfil por ser mais jovem ou não, enfim. Mas uma das coisas que apareceu no eixo da segurança é que meio eu quero pedir as comidas que são familiares. Então tem um pouco daquela situação, né, você que está no mercado da culinária de pizza, mas assim, ficou claro que pizza em primeiro lugar, hambúrguer em segundo lugar, terceiro lugar a comida brasileira, né, que é a nossa comida meio que do dia a dia, para depois vir massas e mais uma série de outras culinárias. Então, uma das coisas que eu tenho visto acontecer lá fora, e que também aqui eu estou vendo que algumas pessoas estão se adaptando, a questão de adaptar o cardápio, eu acho que a gente tem que realmente ser mais livre no pensamento. Por quê? Porque o consumidor às vezes gosta da sua marca, confia na sua marca, mas determinado produto realmente não viaja bem, um produto que é um produto super bacana seu. Mas ele pode, de repente, através dos ingredientes, fazer na sua casa. Então, tem muito restaurante pivotando para kits, para que realmente a pessoa termine de fazer, de preparar em casa. Inclusive, ela se sente mais segura fazendo esse processo, muitas vezes. E o outro aspecto é gente que fazia fine dining, faz, sabe, um cuidado culinário maior, começa a pensar em ter qual é o cuidado social que eu tenho que ter agora, fazendo lugares que não faziam sanduíches, começando a fazer sanduíches, quer dizer, começando a fazer outras culinárias para atender esse momento. Então, um pouco de liberdade mental a gente também precisa exercitar para que a gente possa colocar na rua um produto, porque viajar mal, um produto seu, muito ícone seu, pode colocar em risco a volta. Pode ser que ele se frustre naquele consumo e fale, puxa, eu não vou querer mais picanha daquele lugar, mas é que a picanha viajou mal pra caramba. Então, como é que você faz, de repente, um outro produto que ele ainda vai se sentir muito bem com a sua marca, com a marca que ele confia. Então, acho que essa é uma das outras questões que eu estou vendo gente fazer com sucesso, que eu gostaria de compartilhar aqui. E é importante também, Simone, acho que a questão da liberdade, né? A liberdade, acho que de você pensar de maneira ampla, não é perder o foco no teu negócio, né? Em qual é o produto que você trabalha. Porque às vezes você ampliar um pouco a gama do que você está fazendo, sim, mas dentro daquele escopo que você já tem. Eu vejo muita gente no desespero começar assim, o cara tem uma pizzaria, ele começa a fazer esfirra, da esfirra ele passa para coxinha, da coxinha ele vai para o hambúrguer, depois ele tem o sushi, o espeto corrido. Então assim, ele já não sabe mais o que ele é, ele está vendendo de tudo e não sabe o que dá dinheiro e o que não dá para o negócio dele. Então, algumas situações acabam levando para medidas meio desesperadas e acabam trazendo um pouco de confusão ao invés de trazer conforto. Porque a gente, como empresário, também precisa ter uma coisa bem focada, porque agora nós temos recursos relativamente escassos e acreditamos assim que até certo ponto os consumidores também vão começar a ter contenção de despesas. Está mudando muito a dinâmica. E a gente não tem uma previsão muito acertada do que vai ser. Então, é importante a gente não desperdiçar esforços. Né? Exatamente. E pensar assim, que nós não sabemos qual vai ser o novo normal. Então, assim, quanto tempo tudo isso vai durar? E a gente, com essa questão na mente, como é que a gente realmente vai ter que trabalhar com os negócios para que eles sobrevivam ao longo de alguns meses, né? Então, realmente é muito relevante. Acho que é relevante a gente olhar para todo mundo que está na cadeia também,
Tem fornecedores que têm situação mais confortável porque trabalham com varejo alimentar, tem outros que não, que eles são totalmente dependentes do food service. Então, a gente pensar em ter pequenos... a gente tem um cliente lá na Galunion que tem uma padaria não, uma rede de padarias. E ele resolveu vender hortifruti nas padarias dele. Então, ele acabou fazendo aquela questão também da boca a boca do dia a dia, né? Porque a gente fala muito das marcas com presença digital. E quem já tinha uma presença digital muito maior está na frente nessa corrida, essa é a grande verdade. Tá na frente na relevância desse jogo agora do online. Quem não tinha está se fazendo colaboração, como essa colaboração com a GetNet, que é super importante, uma colaboração para conseguir virar digital o mais rápido possível. E quem não tinha essas duas questões tem que se lembrar que ainda existimos com pessoas, né, e circunvizinhança. Então, essa rede que eu estou comentando com vocês, eles pegaram todas as pessoas que trabalhavam no salão, saíram com folhetos para todos os condomínios em volta e conseguiram com isso fazer aquela velha assinatura do pão e leite e estão com a rede no break-even, não tiveram que demitir as pessoas, porque eles se reinventaram e reinventaram o mercadinho dentro da sua instalação. Então, acho que tem realmente algumas questões que talvez a gente possa ampliar de escopo, lembrando que você serve uma comunidade, né? No final, você serve uma comunidade que está no teu entorno. E isso pode ser muito poderoso se você olhar exatamente para isso como pessoas e o que elas estão precisando. Você serve e também é servido, né? Porque é o que o Rafael estava falando dos taxistas, por exemplo. Ele teve um ponto ali de alerta, né? De que ele falou, poxa, ele conhece, está acostumado a ver. Se as pessoas não estão na rua, não estão saindo, o taxista também não vai ter fonte de ganho deles, né? E como é que nós dois podemos ganhar junto com essa pessoa que ficou em casa? Então, olhar nessa forma. Eu acho que essa amplitude que você tinha falado de visão, que pega muito mais do que os itens do cardápio, eu acho que pega o negócio como um todo e como ele está inserido na sociedade, até para os nossos colaboradores, né? Fala aí, Rafael, você está querendo dizer alguma coisa? Eu tenho pensado aqui bastante. Eu tenho pensado bastante aqui em como a gente pode agregar valor para todos, né? Porque eu acredito que num futuro próximo, que as coisas voltem a uma normalidade razoável, uma andorinha só não vai fazer verão, né? Então, um restaurante sozinho não vai ser ele que vai trazer as pessoas para a rua. Então, é toda uma comunidade junta que precisa estar operando, certo? Deu uma falhada, Rafael. Retoma, por favor. Você falou Desculpa. Dá uma retomada, depois que você falou da comunidade. Oi, voltou. Eu vi a Simone conversando um pouquinho a respeito de diversificação de cardápio e que nem você, Eric, eu me preocupo um pouco com a falsa identidade que você vai transmitir para o teu cliente, né? Então, eu estou vendo muita gente vendendo, como o Eric Moon falando, de esfirra, pizzaria de esfirra, hambúrguer, não sei o quê, porque o cara está com a corda no pescoço, está morto, né? iFood cobrando 30%, Rappi cobrando 30% no delivery. Quer dizer, o cara já não tem margem e ainda tem uma plataforma que é uma sugadora de recursos dele, torna muito complicada a operação de restaurante, né? Todos nós sabemos aqui que restaurante tem uma margem muito estreita de operação. Então, qualquer 1% é motivo para festejar. E hoje em dia, o que eu tenho sentido dentro das plataformas, obviamente que elas são as que estão mais implantadas, né? A iFood e Rappi, que são as que eu opero, e que tem bastante mercado, assim, que a gente sente que tem muita punch, né? Assim, tem muito poder de venda. Em relação à GetNet, naturalmente, que está começando agora, o que eu acho que a gente precisa de alguma forma é criar um movimento similar
ao que a iFood e o Rappi fez, só que do cada um no seu portal, cada um na sua wallet, no seu site virtual. Porque a gente fica dependendo de plataformas que te fecham a loja quando não tem motoboy, que te fecham a loja porque está com excesso de pedido, ou porque está chovendo, ou porque, sei lá, erro técnico deles, que é de monte, é muito complexo para a operação de restaurante, né? Então, a gente, de alguma forma, acho que o movimento que a gente tem que ter hoje é de separação da força, separação dessas plataformas e criar uma alternativa para nós indivíduo restaurante, né? Para toda a nossa área. E acho que o Elton pode falar um pouquinho sobre isso, que a gente conversou. Perfeito. E eu sugeri, inclusive, intensamente para ele, que eu tenho brigado bastante com o Elton, e ele tem me ajudado bastante nesse processo, é que o próprio Santander vem a ter uma plataforma de diversos restaurantes que estão do marketplace da GetNet, né? Ou seja, o cliente Santander possa ter essa comunicação e ter acesso a essa informação aí com força, né? E estamos falando em uma diferença de margem de uma operação pequena de 30% para 2,8%. Então, estamos falando em 27%. Com 27,2% o cara está colocando no bolso, né? Sim. Então, entre o cara vender esfirra para salvar a pizzaria, é melhor o cara ter um canal próprio, né? Óbvio que demora. Estamos pensando no futuro. Sim, mas sim. A gente, enquanto categoria, a gente não pode mais ficar na mão do iFood e da Rappi, né? O que eu pego de resumo do que você está dizendo, Rafael, é que, na verdade, assim, a gente tem que ter alternativas de canais de venda e elas precisam ser transparentes para que a gente consiga fazer boas escolhas daquilo que funciona melhor. Se eu tenho uma grande capacidade produtiva e eu preciso dar vazão disso, eu vou atrás de um volume grande de vendas. Se eu não tenho, eu trabalho de uma coisa muito mais artesanal e pontual, não adianta eu sacrificar minha margem para ter um volume que eu não consigo atender. Então, isso é muito restaurante a restaurante, né? E a gente tem que saber fazer a decisão dentro de casa de como é que vai. Agora, quando o mercado começa a impor muitas soluções de uma maneira explícita, isso acaba, entre aspas, cegando a gente quando vai fazer decisão, porque a gente começa a entender que aquela prática que todo mundo está fazendo é a que seria correta e a gente vai junto com o movimento de manada. E isso leva todo mundo para o mesmo buraco. Então, às vezes, conseguir parar e ter uma avaliação do teu negócio em si e se aquela movimentação de massa faz sentido para o que você está fazendo, é muito importante. Quando eu comentei a questão do delivery, que eu acho que assim é natural que, se a gente está sob uma ordem do Estado de falar, olha, você não pode trabalhar o salão presencialmente, você pode trabalhar o delivery, a gente olha e fala, bom, beleza, essa é a solução. Talvez não seja, talvez custe menos para você não operar. Porque, dependendo do caso, o que você consegue ter de corte de custo seja mais viável você pagar uma operação parada do que você tentar investir em embalagem, gastar com um produto, colocar uma operação cara para levar uma experiência ruim para o teu cliente. Então, essa conta é difícil de fazer, eu não me atrevo a sugerir para ninguém. O que eu digo em alguns momentos, eu ouvi em alguns jornais o pessoal comentando, mas os restaurantes estão podendo trabalhar o delivery. Como se a gente pudesse ficar tranquilo, como se isso trouxesse todas as soluções. E não é a real. Né? Eu queria fazer uma adição aqui. Diferentes, né? Uma adição aqui também. Mas se o Rodrigo quiser falar primeiro, pode ficar à vontade. Não, por favor, Simone, por favor. O que eu vejo acontecendo é o seguinte, é que realmente alguns empresários entenderam que que era melhor a conta de fechar nesse momento. Eu também já vi empresários que fizeram isso e que resolveram ter uma equipe para justamente fazer acontecer o delivery, o takeaway e retomarem as operações. Quer dizer, fechou temporariamente para poder fazer as contas, se preparar, fazer o passo a passo, entrar no processo digital de uma maneira adequada. O que eu recomendo a todos é que não fiquem paralisados. Saibam
realmente usar muito bem esse tempo que vocês estão tendo, porque não vai voltar igual, na minha opinião, não volta igual ao mercado. Então, tem que aprender algumas coisas, talvez aprender o delivery, aprender o takeaway, aprender como você vai estar fazendo um catering, eventualmente, para uma quantidade um pouquinho maior de refeições ou pessoas. Aprenda coisas novas nesse momento, para que você possa retomar e entenda exatamente qual é o que está acontecendo com o perfil do teu cliente, que era o teu cliente fiel anteriormente. O que ele está passando e como é que você vai, então, voltar e sobreviver, né, a esse processo como um todo. Mas eu receio muito pessoas que estão, sabe, eventualmente paradas, esperando conseguir o empréstimo, esperando alguma outra coisa acontecer, porque a gente está numa indústria caracterizada por empreendedorismo e criatividade. Tá? Vamos usar, né, o nosso empreendedorismo e a nossa criatividade, resumindo. Perfeito. É que eu falo. Vai lá, Elton, vai lá. É que eu falo assim, a gente não está à toa nesse setor. Né? Ninguém está aqui e resolveu abrir um restaurante porque caiu de paraquedas. Sim, a gente caiu meio de paraquedas, mas no modo geral a gente sabe o que pega no nosso pé e a gente consegue sair dessa. O Elton queria apresentar algumas coisas para a gente, é isso, Elton? Não, na verdade, eu acho que esse ponto da Simone, ele é crucial, né? Quando nós criamos o produto que nós chamamos de loja digital, nós temos já dentro da GetNet, hoje nós somos o terceiro maior adquirente da América Latina e no mundo de e-commerce a gente já tem uma estrutura bastante considerável e nesse quesito nós somos inclusive o segundo player do país para e-commerce. Quando a gente fala exclusivamente do produto loja digital, é um produto que foi criado, como eu disse inicialmente, para o cliente que atua no mundo físico e que não tem uma visão de curto e médio prazo de implantar um e-commerce, uma página e tudo mais. E o produto, como ele é muito rápido, muito simples e muito acessível, esse ponto da Simone de utilizar a criatividade, ele é fundamental e foi fundamental para, no caso do Rafael com o Zuco, nós chegarmos até aqui com a estrutura. É impressionante que, assim, o Rafael, quando ele me abordou, ele já sabia, Elton, estou ligando para os taxistas, ele me liga com as empresas de logística. Não, Rafael, essa empresa já é nosso parceiro e tal. Quero ser justo aqui do seu ponto, Eric, sobre a cautela da comida. Obviamente que quem é meu cliente, eu sou cliente, já pedi comida no Zuco, já pedi comida no Pobre Juan, e ambos entregaram por táxis e a comida super bem cuidada, super bem entregue, super bem estilosa, e acho que esse ponto ele é fundamental nesse momento. O nosso produto, obviamente que a gente está passando por uma série de atualizações e integrações para que a gente tenha, assim, oportunidades na visão ramo de atividade, mas eu também preciso ser transparente que ele é um produto de curto espaço, de curtíssimo espaço e muito acessível, como o Rafael falou, para colocarmos o cliente vendendo novamente. Né? Quando a gente pega, por exemplo, nossa base de clientes de bares e restaurantes, nós chegamos à conclusão que mais da metade está fechada e sem ter sequer R$1 de faturamento. E o que nós estamos fazendo nesse momento é girando através da nossa força de venda, 100% da nossa base, e falando com esses clientes, olha, eu te coloco uma plataforma com o seu nome em 3 dias, eu te mando mais máquinas sem custos e eu te libero a venda digitada para você voltar a faturar. E aí, de um lado social, indicamos táxis nesse momento e a gente está buscando outras soluções logísticas. Então, esse tema da criatividade, ele é super importante mesmo nesse momento. Muito bem, ótimo. Eu estava com a Patrícia, tinha uma pergunta para a Patrícia, aliás, acho que a gente podia até abrir um pouco para o pessoal participar, mandando perguntas. Tem a possibilidade de mandar no bate-papo, se quiserem levantar a mão aí no aplicativo, acho que tem como. O Emiliano acho que pergunta, Patrícia, Patrícia, você está por aí? Uhum. Achei. Cadê? Como vocês vão fazer com os buffets? Vai continuar aberto como sempre? Eu não entendi muito bem qual é a pergunta, mas estou lendo como veio para mim aqui. O buffet vocês não estão, vocês estão fazendo o serviço de delivery totalmente diferente hoje.
Sim, nós fazemos o delivery que serve desde pizza e alguns pratos. E nós iniciamos recentemente o Raspa Encomendas, que é um pouco do que a Simone falou. Você tem o produto, você compra o produto para a família e você finaliza na sua casa. O buffet em si, que a gente se resume no caso da ilha e de massas e das mesas de saladas, qual é a ideia? Quando tudo retornar, é aquilo, não vai voltar ao que era antes. Mas tem coisas que a gente já pode fazer pensando nisso. Então, as nossas mesas, a ideia é que algum funcionário sirva o cliente e não ele servindo como antes. Então, as mesas mudaram um pouco a questão de estrutura, exatamente para atender esse retorno. Então, para manter a segurança do cliente versus os pegadores, enfim, essa exposição, e aí com isso o nosso funcionário que vai servir, assim como na ilha de massas. Então, a gente reduz um pouco esse problema, e evitando aglomeração nas filas, em volta da mesa, porque a mesa só vai ter a abertura que é pro funcionário. Aqui eu queria adicionar, porque assim, a preocupação do consumidor com higiene está tão grande que a hora que a gente fez a pesquisa e perguntou para ele o que é importante para ele escolher um restaurante, o primeiro item de importância é higiene e limpeza. Nunca foi assim, gente. O primeiro item, ele é mais do que sabor, ele é mais do que preço, é mais do que serviço, é mais do que qualquer outra coisa. É disparado, inclusive. Então, e a hora que a gente pergunta para o consumidor o que estabelecimento eles estão evitando comprar, food truck, quiosque de rua, restaurante por quilo, mais de 40% falou que vai evitar comprar. Então, realmente, essa preocupação que a Patrícia está colocando aqui, de você evidenciar, ser absolutamente óbvio e explícito dos seus procedimentos de segurança e de higiene e limpeza, vão ser absolutamente vitais para que essa confiança de comer nesse método retorne. Então, é um ponto muito relevante. Eu ouvi dizer que o frango assado nos restaurantes, né, que estão abertos de rodovia, fez um sistema de luvas descartáveis para cada das pessoas que for se servir, álcool gel, distanciamento, quer dizer, assim, implementou várias questões para poder gerar um nível de segurança um pouquinho maior. Mas eu não sei, inclusive, se ele vai evitar de qualquer maneira, mesmo com isso. Então, são coisas que a gente também vai precisar aprender. Você sabe o que uma coisa, até complementando que toda essa prática, eu acho que tem muito que parte do indivíduo, né? A gente, como dono de um restaurante ou como gestor de um negócio, a gente sabe que a gente pega uma mão de obra que o cara não sabe ter as mínimas condições de práticas de higiene, não sabe lavar adequadamente as mãos. Então, isso tudo é ensinado como se estivesse no prezinho. E para quem está trabalhando com o restaurante, faz parte do dia a dia, a gente já sabe disso. Agora, as pessoas têm que levar essas práticas básicas e mínimas para dentro das suas casas e para a prática do dia a dia. Eu acredito que isso vai melhorar como um todo, porque a gente está passando aí por uma imersão que esse processo passe a fazer parte do dia a dia. Eu cansei de presenciar dentro do meu negócio, eu acredito que todos vocês, que as pessoas chegam num restaurante, elas não vão lavar as mãos antes de se servir, não vão primeiramente procurar um lavatório, elas vão primeiro procurar a mesa, elas se sentam, olham o cardápio, mexem nas coisas, pedem a comida, uma entradinha, já saem comendo, até com as mãos, e eventualmente vão ao toalete e aí sim fazem a lavagem das mãos quando saem, tá? É isso que a gente vê no dia a dia. Então, esse é um processo cultural que eu acho que a gente vai sair ajustando um pouquinho. Inclusive, nós temos uma placa nos restaurantes que tá lá, né? Avisa aos usuários, lave as mãos e ajude na prevenção de doenças. Essa placa é de uma lei de 2014. E se ela tivesse sido seguida à risca, não fosse apenas uma placa, mas fosse uma prática do dia a dia, a gente não estaria vivendo esse cenário tão catastrófico no mundo todo. Então, eu acho que esse novo normal que a gente vai buscar vai inserir um pouco mais dessas práticas aí.
E não vai ficar, desculpa dizer, Patrícia, mas acho que não vai ficar só sob a responsabilidade dos restaurantes, não. Enquanto a gente ainda Sim, teve possibilidade de receber alguns clientes no salão, a gente chegou a dizer, olha, o cliente chegava e falou, olha, boa noite, seja bem-vindo, pedimos que, por favor, lave as mãos antes de entrar no restaurante. Já indicava onde que era o local. E ninguém reclamou dessa conduta. Então, acho que a gente vai ter um ganho nisso, pelo menos. sim, sim. Tem muitos clientes, assim, no começo, que eles não entendiam. Eles achavam, alguns achavam besteira, o fato da gente servir, alguns não aceitavam, eu quero me servir, e alguns começavam a exigir excessos. Cadê sua máscara? Cadê sua luva? Cadê isso? E aí tem muita informação sendo que bombardeiam as pessoas diariamente, e às vezes você não sabe nem mais o que é certo e o que é errado. E mesmo que aí chega, tem situações onde a gente vai, explica que isso não é dessa forma, mas no geral, eles têm uma visão muito fechada. Luva salva tudo, máscara salva tudo. E o álcool gel eu uso, então não preciso lavar a mão. Então não é bem assim. Para os funcionários é feito de uma outra forma, lógico. Mas para o cliente, esses 3 itens, assim, salva de qualquer coisa, e não é bem assim. E explicar isso para eles e passar isso para eles isso é muito complicado. Mas acho que é uma questão de tempo. Posso passar para perguntas, então, do pessoal? Vamos lá? Acho que o Edgar levantou a mão, eu não sei nem como é que faz aqui direito, mas... Vamos lá, Edgar. Oi, posso falar? Pode falar. Pode, vai lá. Tudo bom, Eric? Tudo bom, Simone? Pessoal, parabéns aí pela iniciativa. A gente está aí ávido por poder colaborar também. Eu concordo com muitas coisas que foram faladas aqui. A gente vê que é um grupo bem profissional, que estuda bastante. E tem um ponto que eu acho fundamental ressaltar, que o Eric colocou muito bem, que é a questão da hospitalidade, né? A alma do restauranteiro é de servir e de receber. E no dia a dia do restauranteiro, depois que ele monta o negócio, que ele é sucesso, ele não tem tempo para nada, não tem tempo de planejar, de organizar, nem ver direito a operação dele. E nós estamos sendo convidados, acho que nesse momento de reclusão, a repensar os nossos negócios. E eu acredito que muita gente está precipitadamente indo para o caminho mais fácil, mais curto, que é o delivery, que, como todos nós sabemos, precisa de muito planejamento, muito estudo, para que seja algo que efetivamente seja lucrativo e que dê resultado no final. Ainda mais com as taxas que estão se cobrando hoje altíssimas, a complexidade de embalagens que mantém a qualidade do produto, quer dizer, tudo que foi falado aqui, eu acho que é muito relevante. Porém, acho que é uma oportunidade agora do dono de restaurante olhar para dentro do negócio dele, enxergar. Então, vamos supor assim, o cara montou um negócio de sucesso há 20 anos atrás. Ele passou esses 20 anos gerenciando, administrando para manter esse sucesso, né? E ele está sendo convidado agora a olhar de novo nesses 20 anos o que ele evoluiu, o que ele aprendeu e o que ele pode trazer de melhor para um novo momento, porque tem que pensar o seguinte, o momento de agora é transitório. Nós estamos todos esperando o momento que vai vir pela frente. E mais do que para a ação, né? Simplesmente falar assim, olha, a condição é essa, vou para a ação, vou para o delivery, que é uma medida meio que desesperadora, eu acredito que ele está perdendo uma oportunidade de repensar o seu negócio, consultar as pessoas que possam auxiliá-los a progredir dentro de algumas verdades que ele foi construindo e foi deixando de lado, e enxergar a essência dele, porque concordo com a Simone que é importante planejamento, é importante, somos criativos, né? Quem é empresário no Brasil, ele é criativo, né? Ele tem por essência a criatividade de se fazer, de se renovar. Porém, em hospitalidade tem um efeito, tem uma questão que é o sentimento do cliente, que é transmitido na hora de você entregar o seu produto ou mostrar o seu diferencial. Então, tentar descobrir quais são esses diferenciais para, no momento de retorno, eu estar com alguma coisa planejada, organizada, que de fato faça sentido. Eu acho que, Edgar, é isso, Simone. Quer falar, Simone? Pode falar. Não, eu ia chamar para você. eu queria colocar um ponto aqui.
Sabe aquela história da gente, às vezes, chamar o nosso atendente de mão de obra? Então, em vez de pensar que é uma pessoa, né, o garçom, enfim, né? Então, assim, que no final é quem faz a interface com o teu cliente, que é tão relevante e importante. Tá? No delivery, gente, essa figura muitas vezes é o motoboy. Tá? E a gente precisa olhar para isso. Porque é essa pessoa que está entregando lá a nossa marca, o nosso produto. Tá? Não só, eu acho que tem um conhecimento deles mesmos, de que embalagem funciona, como que é o comportamento do cliente na hora que recebe, assim, sabe, uma oportunidade aí no meio do caminho, como, de repente, a gente tem aqui o taxista, que de repente for muito bacana e conseguir entregar isso de outra maneira, também pode ser um outro elemento de hospitalidade, até quando o que você vai fazer online, ou né, na embalagem, ou no bilhetinho, ou assim, que outras coisas você vai fazer com seus elementos de hospitalidade. Mas assim, gente, não esqueçam dessa pessoa que está fazendo sabe, essa última milha, e que, na minha opinião, os modelos que estão aqui hoje de delivery, eles não permanecem, eles vão evoluir, porque não está bacana. Esse último pedaço ainda tem dor. Né? E todo modelo que tem dor em alguma questão, ele está propenso à evolução. Então, tem evolução para vir, tem mais coisa para acontecer, certamente, aí nos modelos todos que a gente está vivenciando. Concordo. Na verdade, o que eu estou querendo dizer, a gente tem alguns clientes aí que são especializados em delivery, por exemplo. Eu tenho um cliente que é o Pizza Assados, ele foi número 1 do iFood muitos anos e ele não usa iFood, porque as taxas do iFood são inviáveis. Né? Eu, há 3 anos, tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma loja de 250 metros quadrados, que virou uma loja de 1.100 metros quadrados, onde ele tem salão e delivery. Então, hoje ele está bombando. Mas imagina a quantidade de detalhes que tem para o negócio dele funcionar e para ser eficiente são inúmeros. É ilusão um dono de bar e restaurante achar que vai conseguir fazer um delivery com qualidade num tempo muito curto e com sucesso. Tem que ter um planejamento e, como você falou, pensar bem o que vai servir de produto, o que chega com qualidade, né? Isso, então, por isso, Edgar, que eu estava comentando, assim, de a possibilidade apenas de trabalhar o takeaway e o delivery afunilam a nossa capacidade de visão e percepção da solução. E é esse foco, o que acontece? O Estado jogou para a gente um foco, tipo, olha para isto, né? E assim, quem opera só pizza, por exemplo, tem muitas pizzarias que só operam delivery, nasceram para ser pizzarias de delivery, tem estrutura para isso, o tamanho disso, a quantidade de colaboradores é exatamente para esse tipo de negócio, elas funcionam como delivery e são rentáveis dessa maneira. Né? Então, a partir do momento em que você investe em decoração, no salão, mesas e todo o teu aparato, garçons e tudo mais que você tem que dependem, né, de uma operação presencial, não adianta você olhar para o delivery como se fosse a chave para te salvar desta crise. Ela pode amenizar a dor, ela pode te trazer um pouco mais de conforto no momento em que você não está vendo nada, pode trazer a tua equipe a uma atividade ao invés de ficar totalmente ociosa. Então, assim, tem uma série de cenários positivos nisso. Mas ela nunca deve ser olhada, no meu ponto de vista. A não ser que você tenha aberto um negócio somente para ser delivery, você não pode olhar o delivery como alternativa, né, como ele está se apresentando neste momento, como se ele fosse a solução para todos os teus problemas, porque isso pode acabar drenando todos os teus esforços para uma solução que não necessariamente vai ser rentável e sustentável para o teu negócio. Uma coisa é manter o fluxo de atividade, a tua marca ativa, você continuar aparecendo no mercado, né? Aproveitar o momento para aparecer para mais clientes de alguma forma, tudo isso visando uma saída lá na frente e uma retomada. Verdade. Eu queria colocar um ponto sobre essa questão do off-premises, tá? Que é tudo que é preparado fora de casa, mas não é consumido no local. Né? Não é on-premises, é off-premises.
E a gente está falando aqui no To Go, no catering, no delivery, e o To Go, no caso do Grab and Go, eu estou falando, né, que é feito para prateleira mesmo, e o Takeaway. Gente, eu tive em Singapura em novembro, tá, do ano passado, num encontro de líderes do nosso segmento, líderes da área de restaurantes. Mundialmente, os dados coletados em 26 países já atingiam o montante de 52% de todas as transações de caixa desses 26 países eram off-premises, eram ou delivery ou takeaway na sua maioria, né? Então, aqui, quando a gente fala em takeaway, às vezes as pessoas nem sabem o quanto das suas vendas eram para levar, porque no sistema não tinha registro. Então, alguns restaurantes eram restaurantes, sem dúvida, né, de sentar, e restaurante de serviço completo e tudo. Só que a gente tem uma transformação dos modelos de negócio que já estava acontecendo. E agora ela foi extremamente acelerada pela Covid-19. Então, assim, tem uma transformação acontecendo, gente. Vamos olhar para isso, porque certamente entender melhor o que está acontecendo, como que o consumidor vai reagir depois, e tudo que vai evoluir desse mundo online vai ajudar a nos entender, a nos posicionar como negócios. Provavelmente, a gente viu na pesquisa que o consumidor está sentindo falta de interagir, ver pessoas, está sentindo falta dos programas de família, refeição fora de casa, nesses programas de família. Ele está sentindo falta dessas questões, mas talvez o tamanho do mercado seja um pouco diferente para isso. Então, a gente vai precisar ser muito competitivo para conseguir jogar o jogo. Então, assim, a minha recomendação é vamos olhar com atenção para tudo que está acontecendo e talvez com colaboração um pouco maior do que normalmente a gente tinha. Talvez a gente tenha que abraçar situações ou conversas de união com pessoas que antes era eu aqui, você lá, é uma guerra que eu estou fazendo. Então, assim, talvez a gente tenha que se abraçar com o varejo alimentar, né? Antes se falava muito em food service, varejo alimentar, mas quem sabe na perspectiva do consumidor a gente está falando de alimentação. Então, assim, aonde que vão estar esses espaços também, né? Então, pode ser que estejam ampliados. Então, a gente tem que colaborar melhor nas nossas comunidades. Então, precisamos de muita solidariedade, gente. Resumindo, é muita empatia e solidariedade do que está acontecendo com todo mundo para tudo que está vindo. Perfeito, Simone. Muito bom, muito bom. Bom, Rafa queria falar alguma coisa? Tava na expectativa de complementar algo? Queria contar não, Eric, vamos dar seguimento às perguntas, até porque já são 4h10. A gente precisa encerrar, já estamos um pouquinho do tempo estourado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, mande. Eu acho que assim, o Fernando perguntou, né, como é que funciona a questão da operação com táxis. Eu acho que aí é legal, faz o contato com o pessoal da GetNet, eles estão fazendo uma loja virtual para alguns restaurantes, então é interessante que assim eles conseguem operar dessa maneira, como um grande parceiro aí para que você consiga fazer isso e ter o pagamento já online, já uma operação viável e não ficar dependendo dos marketplaces tradicionais. Eu recebi uma chamada aqui, Galaxy J5 Pro, vou ativar aqui o áudio. Por favor, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Eu já ativei o microfone, agora eu não sei quem que é porque não aparece o nome. Tá como Galaxy J5 Pro para mim. Alguém que levantou a mãozinha aqui. Será que foi sem querer? Vamos lá, vou desativar então, se precisar. Mais alguém queria falar alguma coisa? Carol sumiu. Carol, então vamos lá, Carol. Pode falar, que seu microfone já está aberto. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu queria saber como é que vocês estão vendo, exatamente pegando o gancho do que a Simone falou, né? Do motoboy hoje ser a cara do restaurante, que leva o produto até o restaurante. Como é que vocês pensam nessa interação e nesse treinamento? A gente fala muito de treinamento, segurança alimentar dentro dos estabelecimentos.
A gente sempre se preocupou com a saúde dentro das casas, tem nutricionista cuidando da gestão de qualidade, da segurança alimentar, e isso sempre ficou meio assim, não ficou muito claro para o cliente, a gente não fazia propaganda disso, era uma obrigação que a gente tinha, a gente cuidava disso, fazia treinamento com as equipes internas. E ver esse boom das equipes externas, vamos dizer assim, né? Uma briga que eu sempre tive com esses motoboys é a postura que eles têm, o uniforme que eles não têm, a caixa que fica no chão, a forma que eles dirigem, eles colocam todo mundo em risco. Eu trabalhei em bares e restaurantes, eu moro em Campinas hoje, já morei em São Paulo há algum tempo. E eu trabalhei num bar uma época que era uma ladeira, eles subiam na contramão na ladeira, os motoboys, para entregar as coisas, na contramão, loucos, enfurecidos. E chegava tudo de ponta cabeça, aquela coisa. Como é que vocês estão vendo isso, quem está trabalhando com delivery? Como é que vocês estão profissionalizando essas pessoas? Carol, vez que eu vou te falar da experiência que eu tenho, porque eu fui entregador de pizza da 1900, óbvio, meu pai é o fundador, eu tenho uma história diferente, né? Não vou dizer que tivesse ascensão profissional, não tenho tanta competência para isso, tá? Mas o que acontece é o seguinte, entreguei pizza a pé, entreguei pizza de carro, entreguei pizza de bicicleta, e assim, era uma outra época, era uma outra forma de se atender. A gente teve uma época, até agora estou lembrando isso, Rafa, a gente teve um taxista que fez entrega para a gente foi primeiro, e o táxi na época, aquele Fusca que não tinha o banco do passageiro, né? Então, só para tentar ser rápido, o que acontece? A gente arrumava alguma forma dessa pizza chegar na casa do cliente, né? Então, num primeiro momento, não havia tanta preocupação naquela época com a qualidade do transporte em si, porque era mais importante chegar a pizza do que se tinha algum outro detalhe. Depois, com o tempo, houve uma grande busca pelo takeaway, né? O takeaway mesmo. Eu sempre me confundo com o grab and go. É o takeaway porque as pessoas vinham, faziam o pedido presencialmente, pegavam a sua pizza e levavam para casa. Eu cheguei a ter, na da Vila Mariana, 3 atendentes para fazer esse atendimento de tamanho número de pessoas que vinham para fazer a retirada. E hoje é uma pessoa que faz um trabalho misto entre várias coisas, ela também atende quem vem buscar, porque migrou tudo para o delivery, né? Acabou sendo muito menor. E durante esse tempo longo de entregas, o delivery e os entregadores foram passando por fases, né, em termos de comportamento, inclusive como mercado. Porque antigamente o entregador era aquele garoto que ia fazer alguma coisa para ganhar um troco, para comprar um disco, né, para comprar uma roupa, alguma coisa nesse sentido. E hoje ele virou um profissional, né? Então, assim, virou ser um motofretista. Então, é um motociclista, pessoa que investe, compra uma moto e acaba participando do mercado de trabalho, tendo isso como uma profissão. E aí entraram os aplicativos. Então, esses caras começaram a trabalhar de maneira autônoma. Ele não tem mais um vínculo com alguém. Então, ele trabalha por conta própria. Ele vira dono do próprio nariz, ele aceita ou não a entrega, onde ele vai entregar, o que ele vai buscar. E ele passa a ser um negócio à parte que interage com o teu negócio. Então, isso tudo, por mais que eu peguei todos os modelos, tá? Tive entregadores próprios, hoje a gente está com alguns terceirizados, com uma empresa terceirizada. Eu já tive assim, entregadores que são a cara da 1900, e estão ali apresentando o teu produto, eles são a ponta final de contato com o cliente, que é fundamental. Mas também tive clientes que não estão nem aí se o teu entregador está com o seu uniforme, ele está barbeado, cabelo cortado, e todos os detalhes que a gente queria, desde que a tua pizza esteja bem feita e o produto esteja correto, né? Então, assim, algumas coisas dentro da escala, né, como a Simone falou, escala de importância que o cliente vai colocando, algumas elas foram descendo. Então, hoje o consumidor, ele até certo ponto, ele não está tão preocupado se vai ser um log, se vai ser Rappi, se vai ser iFood, Uber, se é um taxista, se é o entregador próprio, desde que aquele produto venha com a segurança alimentar visível, ele consiga identificar que está íntegro, né, que a embalagem está salva, de que o entregador te entregou de uma maneira correta. Então, às vezes, um treinamento muito mais assertivo na conduta com o cliente já consiga te trazer uma segurança, porque é o que você vai precisar, eu e todo mundo que está aqui no delivery, né? Porque esse entregador hoje, ele pode trazer uma entrega para o meu restaurante, pode fazer de um outro. E, de novo, eu resgato aquele que eu falei, eu acho que vai caber ao indivíduo, né? Eu ensinando um pouquinho para esse entregador, você ensinando um pouquinho, aos poucos isso começa a virar uma educação que se passe de um ao outro e começa a virar uma nova prática, uma nova conduta, e ele entenda que isso é bom para o mercado, e ele entenda que isso é bom para ele, né? Essa é a forma como eu enxergo.
Eu queria até liberar aqui, eu vou liberar o microfone do Neuri, que ele queria falar um pouquinho sobre essa tua colocação. Já está aberto o teu microfone. É você que tem que abrir, Neuri, por favor. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos, vamos lá. Fala aí seu Então, testemunho. Obrigado. Eu sou aqui do Café Jornal, a gente conhece a 1900, né? Enfim, então conhece um pouco o Edgar também aqui. E o que acontece, né? Hoje eu vi a Simone falando agora há pouco, né? Eu entrei na sala agora há pouco. Eu vi a Simone comentando sobre a questão da importância, que a gente não dava importância antes a isso, né? Na verdade, de forma geral. Ao delivery e ao profissional, né? Na verdade, de trabalho como o cara da operação, motoboy, essas coisas todas. A gente mesmo, o Café Jornal, tinha até uma pontuação baixa na questão delivery e a nossa performance sempre foi muito baixa. Agora, com toda essa mudança de mercado, nos obrigou a fazer um estudo mais aprofundado, né? Então, o Denis, no caso, que é o dono aqui do café, e eu estou na gestão com ele desde o começo, a gente todo dia estuda uma coisa nova. A primeira coisa que a gente percebeu, né? Não sei se foi a Simone que falou a questão de lavar as mãos, essas coisas todas. A gente instalou uma pia aqui logo na entrada e oferecendo para que as pessoas, não é aquela coisa obrigatória lavar as mãos, mas oferecendo no sentido educativo do cara lavar as mãos. Acho que foi a Patrícia que falou, né? E que de repente o cara começa a se conscientizar. Aí fizemos dentro do próprio salão aqui do Café Jornal, numa parte que está fechada, onde não tem acesso aos nossos, vamos dizer assim, bastidores, não por nada, por questão de aglomeração de pessoas mesmo, né? Então o cara chega aqui, ele é recebido, a bag dele é colocada em cima de um balcão, a gente higieniza a bag dele, a gente mesmo, não deixa ele fazer isso, mesmo que ele tenha feito, a gente faz de novo. Trata o cara, tem um café, tem uma água pro cara, às vezes dá um tempinho de espera. Coisas muito simples que o cara já tem alguns comentários de alguns motoboys dizendo que normalmente nos restaurantes o cara fica no meio da rua mesmo. E que eu acho que a grande maioria, ninguém estava preparado para tudo isso, né? E isso vem dando resultado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vem crescendo numa questão de pontuação e vem crescendo no resultado do quê? Atrelado isso, a qualidade da embalagem que a gente vem fazendo, vem buscando, vem melhorando, vem embalando cada produto em sua embalagem separada, dá um gasto um pouco maior e que, de repente, isso aí vai te dando notoriedade para você se manter vivo durante toda essa crise. Mas, pegando um gancho um pouquinho do que o Eric falou aí, que assim, quem tem um restaurante do dia a dia, né, salão, essas coisas todas, atendimento, não é tão simples o cara falar, agora eu vou performar no delivery, vou ter a mesma receita que eu tinha antes, ou quando voltar a isso, vou ter uma receita da forma que é hoje, mais do que eu tinha antes. Não é tão simples essa conta, né? Eu queria deixar isso claro, assim, é um desafio novo para todo mundo, a gente apanha todos os dias, aprende uma coisa nova e tenta pegar essa coisa que a gente aprendeu e voltar para o cliente de uma forma positiva. Tá? Então, é uma situação muito difícil, mas a gente vem lutando de uma forma que, se você não entrar com esses detalhes todos, todo dia você pegar um detalhezinho, mudar, fazer isso, fazer aquilo, se torna uma coisa que, de repente, cai na rotina e a rotina, de repente, ela é nociva, né? Depende do tipo da rotina. Para a gente, no restaurante, é complicado. E aí a gente vem lutando com isso. E aí pouco importa se o cara é Rappi, se o cara é Uber, se o cara... Já fizemos também de táxi, já fizemos de carro, já fizemos de todos os jeitos. Inclusive um dos entregadores próprios que a gente tem aqui, ele tem carro. E ele falou, eu prefiro de carro, e é pertinho, as entregas mais perto vai de carro. Estamos fazendo isso. Muito bom. É isso aí, né? Eu acho que a gente está levando para uma nova prática, então são novos hábitos. Uhum. Eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu comecei são práticas, né? Você começa a obrigar os funcionários, olha, agora tem que etiquetar os alimentos todos assim, assim, assado. Fala, pô, mas tá ali, é carne, você não vê carne, você não vê mussarela, você não sabe o que é. Exato. Né? Assim, tem algumas coisas que parecem que são bobagens e quando passa a virar uma rotina, e essa rotina se estabelece com o tempo, a pessoa nem percebe mais o que ela está fazendo. De forma educativa, então, ela vai fazendo. Para de incomodar. Então, no primeiro momento é um incômodo quando você coloca o álcool ali, fala, olha, higieniza as bags, higieniza isso, limpa aquilo. Quando o cara faz isso por 2 meses, ininterruptamente, ele vai continuar fazendo pro resto da vida e todo mundo sai ganhando.
né? Aí você uma vez ou outra vai ter que perguntar se ele fez, mas já passa a virar uma rotina nova, vira um hábito, e acho que esses são os pontos positivos que a gente consegue tirar dessa confusão toda que a gente está vivenciando aí. Tá bom? Obrigado, viu, pela oportunidade. É isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? A gente poder encerrar antes das 4h30. É só me dizer, não sei se tá, deixa eu ver aqui se tá bom. Eu não vejo mensagens aqui, né? Carol, Gustavo Cardamone? Esse mesmo. Pizzarias Unidas, grande parceiro. Vamos lá. Isso aí. Com relação ao delivery, eu sou só do delivery, tá? E a Carol estava perguntando, né, quando nós estamos falando de como é que a gente faz, o que faz de treinamento, né? Existe uma diferença. Quem tá entrando agora, a primeira ação que fala assim, não, eu vou contratar esses marketplaces, né? Já com a logística própria. E isso dependendo do seu negócio, pode ser muito bom e útil, mas pode ser nocivo também. Tem que analisar bem essa transição, porque aquela pessoa, como já foi falado aí, né, aquela pessoa que está levando o seu produto, ela não tem nenhum compromisso com o seu produto e nem com a sua empresa, né? Ele tem um compromisso em ganhar a entrega dele, enfim, né, de forma rápida e objetiva. Então, eu acredito que essa questão de delivery, ela, lógico, dependendo da situação, ela tem que ser tomada uma atitude rápida, mas já tem que ser pensada também numa estruturação, talvez, dependendo do tipo de marca, se você entende que sua marca é relevante, que faz sentido você ter uma pessoa ali na ponta, né, fazendo uma entrega de forma muito característica da sua marca, faz sentido você começar a estruturar a contratação de entregadores próprios, né? Porque aí sim você consegue definir e treinar de acordo com a sua marca, com os seus procedimentos, e eu acho que isso faz muita diferença, porque muitos só vão conhecer o seu entregador. É isso mesmo. Eu acho que esse que é o caminho. É uma situação um pouco hoje, o que acontece? De repente você fica até familiarizado com o entregador e nem tanto com o restaurante, porque o mesmo entregador que trabalha às vezes numa região, ele pode atender o seu endereço como cliente, né? Várias vezes, trazendo de vários restaurantes diferentes, e isso acaba acontecendo mesmo, é uma realidade. Muito bem, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Aproveitar aí o espaço? É isso. Muito bem. Eu gostei, não, que eu tô vendo que você tá... Rafael? Vai lá, Rafael. Eu gostaria de fazer uma colocação. O pessoal está muito preocupado em iniciar a operação de delivery e como iniciar, e as embalagens, e a higiene, coisas que são naturais de preocupação de todo mundo, naturalmente, mas que todos os restaurantes hoje já têm essa preocupação no seu dia a dia, né? Acho que todo dono de restaurante está preocupado se o cara lava bem a panela, se está bem limpo o prato, esterilizado, higienizado. Então, isso já faz parte da nossa operação. Então, acho que não seria o foco de preocupação. Para mim, não foi, pelo menos. Eu nunca imaginei ter delivery na minha vida e me vi numa situação que eu tive que ter delivery porque senão eu estava ferrado. Tanto financeiramente quanto mentalmente, né? Porque a gente ficar em casa com o negócio fechado é uma coisa muito chata, né? Muito triste para quem gosta da nossa área. Então, a gente, quando eu fiz a opção do delivery e de começar o delivery, a minha maior preocupação foi que isso fosse uma coisa rápida. Porque, como vocês falaram, a normalidade talvez seja em dezembro, em janeiro, né? E até dezembro, janeiro, a gente vai ter que operar delivery, mesmo quem não é restaurante, quem não tinha delivery, né? Então, eu acho que, naturalmente, como a Simone falou, isso vai virar uma tendência de mercado e vai se tornar independentemente da área que a gente opera, sendo pizzaria, sendo restaurante italiano, sendo japonês, seja o que for. Eu acho que todo mundo vai precisar operar no delivery pelo menos até dezembro, que é uma estimativa aí positiva, eu acho, de volta a uma normalidade numa cidade que nem São Paulo. Agora,
a preocupação de a gente... A minha maior preocupação quando a gente iniciou o trabalho de delivery era não ficar refém. A gente, às vezes, muitas vezes a gente fica refém do... Havia falado antes do iFood, do Rappi. A gente não, eu acho que o grande erro é as pessoas ficarem reféns desses aplicativos e não terem alternativas, né, de venda, não só com uma tua loja online, com o telefone, com o WhatsApp. Daqui a pouco a gente está recebendo pedido via PaySant também, né? A gente está inventando todas as formas possíveis de receber pedidos, de captar cliente. Agora, a preocupação maior é tá entrando dinheiro no caixa e não só saindo, né? Porque rentável ela porque o preço que você cobra hoje na sua loja, talvez o preço que você vai colocar no delivery, talvez um pouco mais barato, né? Aí depende um pouco da estratégia de cada um. Mas não podemos deixar de esquecer que se a gente ficar fechado, é muito mais prejudicial para todos, como sociedade, do que a gente ficar no delivery com uma parte do time trabalhando, né? A gente tem muita lei hoje, muita MP permitindo diversas vantagens para os funcionários e para a empresa patronal, para o lado patronal. Então, existem várias alternativas para que o delivery fique operando e que os restaurantes operem de maneira mínima, mas que operem, né? Porque daqui a pouco, quando a gente voltar, foi daqui a 15 de maio, que eu acredito que não vai ser antes disso, né? Que todo mundo está falando. Então, se a gente voltar 15 de maio, daqui a um mês, haja banco, né? Haja Elton para emprestar dinheiro para a gente, né? Porque 90% do nosso setor vive do almoço vende almoço para pagar a janta, né? A gente até brinca com isso, né? E 90% do setor é muito apertado a operação. Então, acho que a gente tem que realmente criar alternativas e buscar elas o quanto mais rápido possível. E quanto mais todo mundo estiver operando delivery, mais força a categoria vai acabar ganhando, eu acho. Deixa eu complementar uma coisa, Rafa. Eu acho que assim, todo mundo aqui tem que ter em mente que qualquer marketplace está vendendo algo que a gente faz. Assim, eles são um canal de venda, eles são um meio, eles não são o todo. Então, assim, se a gente precisa deles para fazer a venda, ok, mas eles precisam muito da gente para poder ganhar dinheiro. A gente pode vender sem eles, a gente pode vender para quem a gente quiser, inclusive presencialmente. A partir do momento em que você não precisa, não depende exclusivamente desse tipo de ferramenta, você tem como gerenciar o quanto você vai ter de venda direta no teu canal, a venda presencial e por aí afora. Agora, eles precisam, então, eles precisam trazer para a gente, né, para eles, que são extremamente importantes e fundamentais, e eles acabam intermediando. E a estratégia utilizada pela maioria foi o quê? Eles ficaram um aplicativo grátis que as pessoas, os usuários, né, clientes, baixam no celular e ali eles têm um menu. Ficou extremamente prático. Tá? Mas tenham em mente isso e eu acho que isso ajuda vocês a terem um pouco de discernimento enquanto vocês dosam de estarem ou não no marketplace ou não. Eu recomendei, inclusive, para alguns amigos algumas vezes, eu falei, olha, use e cadastre o seu horário para o seu horário de ociosidade. Que é aquele horário que você não está atendendo o seu cliente seu, que veio por causa de você. Porque aí você aparece em algum momento para ter um ganho marginal e isso te ajuda a aumentar o teu faturamento. Mas não migre toda a sua venda por lá, porque isso pode ser um problema. Tá? Queria passar para a Simone. A Simone acho que tem alguns slides que ela gostaria de apresentar. E aí eu acho que a gente fecha. Se mais alguém tiver alguma pergunta, manda no bate-papo que eu tento ver se dá tempo de responder rapidinho aqui. Vai lá, Simone, está contigo. Muito bem. Quero ver se vai dar certo aqui. Vocês estão vendo um PowerPoint? Sim. Sim? Sim, está aparecendo. Então, aqui, gente, é o seguinte, esse é o PowerPoint que a gente quase que fecha esse slide quando a gente fez a pesquisa com o consumidor. Porque é um pouco das nossas crenças aqui na Galunium, que vai sobreviver quem realmente aproveitar esse momento. E a gente está vendo que tem alguns eixos. A primeira coisa é o plano da sobrevivência mesmo, né? Que a gente falou tanto aqui do delivery e outras coisas mais. E a gente está entendendo que a colaboração é realmente sem precedentes e que a gente precisa jogar o jogo junto.
A outra parte é a gente compreender o que vai mudar no critério de escolha e no comportamento do nosso cliente. E, em seguida, reconhecer que a gente tem, sim, necessidade de mudança e aceleração digital. Então, são várias competências dessa transformação digital, que não é só colocar a marca online, mas é todo um outro aspecto comportamental também para os negócios e gestão do negócio a partir de dados também. E, por fim, aquela história da gente aprender que a gente não pode ficar paralisado, que eu comentei lá no começo. E algumas coisas talvez até tenham que ser aceleradas. A gente tem que ter condição de investir naquilo, que vai fazer a marca, a oferta, o serviço, o modelo de negócios, enfim, continuar sendo relevante e competitivo. E a gente fez um framework super basiquinho aqui na Galunion, que é o seguinte, que, puxa, pensa pessoas, pensa oferta, pensa local, e no eixo de pessoas tem o time, tem o seu cliente, tem a sua comunidade, e na oferta, produto, processos e como você se comunica, e no local também o que é o interior, né? Toda a adaptação que muita gente está fazendo para o delivery, tudo que você tem que mostrar para fora, e até o que você tem que colocar online. Mas tenta pensar em 3 eixos, o que você está fazendo agora, o que você tem que fazer e planejar para que aconteça nesses próximos 30 dias, e outras coisas que talvez você tenha um horizonte um pouquinho maior, de 2 a 3 meses. Porque assim você não fica também só apagando o incêndio do agora, aí consegue planejar um pouco mais. Então, eu queria deixar essa contribuição, só isso mesmo, e agradecer muito a oportunidade aqui de estar falando com vocês. Obrigada. Deixar essa contribuição, não, mais essa, né? Vai lá, Elton. A Patrícia quer falar algo? Deixa a Patrícia um pouquinho. Na verdade, claro. assim, é só para fechar aqui em relação à segurança. É óbvio que quando acontece esse tipo de situação de contaminação, seja por vírus ou seja por bactéria, enfim, é importante que cada um, seja empresa grande ou de médio porte, tenha muito claro que uma técnica que tenha conhecimento, que possa implantar todos os procedimentos constantemente, a gente não vai ter tantos problemas em relação à contaminação dentro do nosso estabelecimento. E muito cuidado que, nesse momento, a mira está num problema só, que é o corona. Mas a gente tem inúmeros problemas por falhas de processo que podem acontecer e acho que agora a gente não pode ter esse tipo de problema no nosso negócio. Então, muito cuidado. Existe um problema com o vírus? Existe. Mas existe também essa questão de como manter os processos, os cuidados que nós temos que ter em relação a bactérias, contaminação cruzada e tudo mais, e que não pode ser deixado de lado. Como tem muitas empresas que têm uma escala reduzida de trabalho e a gente sabe os motivos e entende, eu acredito que a técnica ela tem que fazer parte desse grupo que está ativo, porque é melhor a gente se moldar dentro de técnicas para o momento e levar isso adiante do que pegar só no final, que é mais difícil de recuperar. Eu acho que é aquela linha que a gente comentou, é a cerejinha do bolo, né? Todo bolo a gente já sabe, já existe. A gente não pode esquecer do bolo e só olhar para a cereja. Entrou um detalhe a mais, extremamente importante, extremamente impactante para o nosso negócio, porque muda muito as nossas operações, né? Eu acho que não a gente imagina, é um vírus. A gente lida com tantas bactérias que a gente resolve de batelada. Aí você fala, um vírus mudou muitos processos em várias etapas. Né? Então, assim, ele realmente trouxe um impacto muito grande na operação. Mas é agregador, né? É o processo agregar naquilo que você já faz. Não abre nada que você fazia, só adiciona. Que eu acho que a coisa fica segura mesmo. É bem seguro com essa linha aí. Elton, por favor, faz a sua conclusão aí. Eric, algumas pessoas aqui mandando o WhatsApp me pedindo aqui para mostrar... Perfeito, vamos lá.
detalhes, eu só queria falar em 1 minuto aqui. Essa solução que a gente está colocando aí é em 3 dias prontas para o cliente. Então, em resumo, o produto Loja Digital é uma loja integrada, onde ela entra MDR, transação, mais o antifraude. O que está contemplado aqui? A gente faz a criação da loja virtual ao cliente, a gente pode trabalhar com base de clientes, seja com um cliente que compra dentro da loja, a gente fornecer esses dados para constantemente fazer o giro, ou até mesmo dentro da nossa base no Santander, a gente consegue uma trava de região para o cliente explorar toda essa oportunidade na região de atuação dele. E-mail empresarial, a gente fornece com base na loja digital GetNet, o antifraude, uma ferramenta de cálculo de frete para busca de CEP, relatório de vendas e pedidos, aceite das principais bandeiras, site desktop, envio de e-mails, cupom de desconto, possibilita integração com o Marketplace e possibilita integração com redes sociais. Por fim, aqui, como eu havia falado, a gente só ratifica aqui os canais, a gente separou aqui 2 funcionários da GetNet para que eles façam o atendimento personalizado aos associados da NR, são funcionários sêniores nossos, e, obviamente, o nosso site e a nossa central de atendimento. Então, convido a vocês a conhecerem. Eu acho que tudo está sendo falado, é muito rico. O que está acontecendo hoje no mercado, esse tema da digitalização no mercado brasileiro, principalmente para o médio negócio para baixo, no mercado financeiro, a gente vem fazendo um esforço muito grande para levar esse mundo digital para fora. E o que a gente está entendendo agora, por motivos óbvios, claramente, é que essa demanda está vindo de fora para dentro, e eu acho que a gente vai ter uma oportunidade única para esse negócio, com custos que sejam custos transparentes e numa linha correta de negócio. A gente acredita que ele será, sim, complementar ao negócio de vocês, ok? Muito bem. Bom, eu não tenho mais perguntas. Elton, obrigado aí pelo esclarecimento. Acho que os contatos estão aí. O Alberto também passou, acho que no grupo da crise. Quem não tiver naquele grupo de WhatsApp, depois é só mandar mensagem para o Alberto. E quem não for associado ou conhece alguém que não é associado à NR, peça para se associar, porque eu acho que assim, não é só porque é um momento de crise, mas eu já estava fazendo conta com o Alberto, estou há mais de 10 anos na diretoria da NR, e é um trabalho voluntário de todos os diretores que estão lá. E eu acho que assim, é importante a gente conseguir juntar forças, porque as dores elas são muito parecidas, né? E quando a gente consegue compartilhar esse momento dolorido, a gente não se sente só e a gente consegue agregar soluções que são boas para todo mundo. Então, eu acho que é muito importante entender que esse momento de união ele tem que ser um movimento e não uma coisa efêmera que termine quando acabar esse processo todo dolorido que a gente está passando, tá bem? Se mais alguém quiser falar alguma coisa, abro o microfone, eu passo para o Alberto aí e eu fico calado, prometo. Você fala muito bem, acabou de fazer um grande comercial nosso aqui, muito obrigado. Então. Bom, eu queria, antes de mais nada, eu queria convidar todos, então, para assistirem na próxima quarta-feira, às 15 horas, aqui de novo na Zoom, um novo webinar da NR, dessa vez sobre RH. E aí, como reduzir custos, manter a saúde financeira da empresa e a saúde mental do colaborador. Porque também todo mundo que está envolvido lá deve estar com uma taxa de ansiedade fantástica e a gente tem que saber lidar com isso como líderes que todos vocês são nas respectivas empresas. Então, quarta-feira, 15 horas, também a gente vai de novo expor o canal, mandar o link para todo mundo poder acessar. E, finalmente, eu queria agradecer, primeiramente, aqui ao meu companheirão, Eric. Muito obrigado pela brilhante condução das conversas. A Simone, que, como sempre, tem a grande contribuição para dar. A Patrícia, que sempre vai fundo na questão de qualidade, destrinchando toda essa questão aí que, para muitos, às vezes, não é muito clara. Ao Rafael, que está destravando caminhos aí e arrebanhando, inclusive, o pessoal de táxi, que é uma bandeira simpaticíssima. Eu quero apoiar isso de qualquer jeito. O Elton, que, pelo acordo que a gente firmou, vou pedir depois que o meu pessoal de imprensa te procure para a gente poder dar uma divulgação mais ampla a isso. E
Acho que eu não esqueci ninguém. Então, muito bom, muito obrigado a todos, um bom fim de dia e a gente vai voltar a se ver aí. Boa sorte para todos. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.